Olá, quero aqui cumprimentar o excelentíssimo e digníssimo senhor advogado-geral da União, Dr. José Levi Melo do Amaral Júnior. Quero aqui iniciar dizendo que é uma satisfação falar com Vossa Excelência. E o motivo da matéria é meio ambiente, corrupção no meio ambiente e nos minérios aqui do estado de São Paulo. Mais precisamente na cidade de Hortolândia, estado de São Paulo. Quero aqui iniciar dizendo para Vossa Excelência, a princípio, que para minha pessoa, para eu, o cidadão, é um motivo de tristeza. Eu me sinto envergonhado em trazer a notícia a Vossa Excelência da forma com a qual eu já tentei impetrar aqui na minha mente, a forma que eu estarei expondo essa manifestação a Vossa Excelência. Eu fiz uma manifestação no Gabinete da Presidência da República, a qual, sempre que eu faço alguma manifestação aos órgãos jurídicos, principalmente, eu envio à Presidência da República. E agora, por último, eu fiz uma manifestação à ouvidoria do Conselho Nacional dos Ministérios Públicos e caiu na pessoa do doutor Oswaldo da Albuquerque. A manifestação que eu fiz foi omissão judiciária. Então eu contei a esse senhor, esse ilustre cidadão, doutor da Albuquerque, de que há uma omissão judiciária. E nessa omissão eu relatei a ele que eu estou passando por diversos problemas, diversas aflições, por conta da omissão do juiz. O que é isso? É quando você coloca algo na mesa do juiz, você contrata um advogado, e o advogado vai lá, não, mas esse caso aqui é causa ganha, né? Vamos entrar na justiça, que você vai ser ressarcido dos seus prejuízos. E daí você vê o juiz empacotar aquilo ali. Segura 1 ano, 2 anos, como é o caso que eu já tinha de um caminhão, que está aqui na mesa do doutor André Forato Anher, que é o juiz da cidade, e ele não se manifesta. E a única alegação que eu vejo, olhando no processo, é que não localizou o endereço do ex-secretário do Meio Ambiente, que está desfilando aqui na cidade por tudo quanto é lado. Tranquilo, anda tranquilamente na cidade. Mas o juiz não descobre o endereço do homem. Não dá ordem para descobrir. Por quê? Porque o juiz não está fazendo caso do assunto. Quer dizer, eu venho sendo roubado pelo prefeito. E agora, o que eu vou colocar aqui para Vossa Excelência é roubo à União, porque trata-se dos minérios. E estou observando que o órgão jurídico não está nem aí com essa situação.
Aí me leva a um certo constrangimento que eu sou obrigado a dizer que o juiz também é ladrão. Vossa Excelência está entendendo? Então eu vou iniciar aqui toda a história para Vossa Excelência. E se esse assunto não for de ordem coletiva, de ordem da nação, de ordem da União, aí eu já peço aqui a desconsideração de tudo isso que eu vou falar aqui. Se for de ordem individual, pessoal minha, aproveito pessoal apenas meu, então Vossa Excelência nem dê bola para essa situação. Mas eu fiz um manifesto, sim, ao doutor, caiu na mesa do doutor Oswaldo da Albuquerque, e ele enviou aqui para o Estado de São Paulo, para o ouvidor do Conselho dos Ministérios Públicos de São Paulo, que mandou para a Corregedoria do Estado de São Paulo, dos Ministérios Públicos do Estado de São Paulo, e eu recebi uma resposta no meu e-mail, uma resposta bastante simpática. A doutora corregedora dos Ministérios Públicos mandou te avisar que a sua manifestação foi arquivada. Aí eu mandei de volta para o doutor da Albuquerque. A doutora corregedora dos Ministérios Públicos do Estado de São Paulo mandou essa resposta para mim. A doutora que não tem nome. Já comecei falando assim. Então eu vou começar a dizer para Vossa Excelência que eu mandei uma manifestação no programa do governo Fala Brasil, Fala BR. E nessa manifestação me identifiquei e disse que eu sou o único detentor desses dois processos aqui. 820-147 e 820-148. E houve invasão nos dois processos. Houve invasão. Uma invasão nesse processo aqui, que entrou com esse número aqui, 820-150. Os autores dessa invasão é o prefeito Ângelo Perugini e a empresa Converde, que é a detentora desse processo aqui. Eu me senti aferido, me senti que os meus direitos estavam sendo desprezados, porque eu observo, Excelência, o guia do minerador. E observo as leis que regem o meio ambiente, os minérios. Então eu entendo que esse processo aqui, 820-148, ele é um processo primeiro, né? Então deveria entrar pelo princípio da anterioridade. Provavelmente eu teria a prioridade, porque o órgão é o mesmo. Os dois processos estão tramitando na Agência Nacional da Mineração. A minha empresa, eu venho tentando há quase 10 anos ativar um processo em nome dela para minha sustentabilidade. Tanto é que agora eu estou com esses dois processos aqui e eu tenho um outro do ano de 2017, também na Agência Nacional da Mineração, a qual eu aguardo agora a decisão do juiz para que eu faça a pesquisa, para que eu faça o plano de lavra, e aí sim eu venho a administrar um valor intangível que eu tenho naquele processo lá, porque eu acredito que todos esses processos têm um valor intangível. Não tivesse valor, eu não faria o processo. E se não houvesse
uma certa confiança, digamos-se aqui, para dizer, nesses processos, eu não gastaria dinheiro, eu sou uma pessoa pobre. Então, eu venho trabalhando com esses processos, emprestando às vezes dinheiro de alguns amigos, para quando eu tiver com esses processos legalizados, eu entrar em um banco, acolher um financiamento, etc. tal, e tocar a minha vida, né? Que afinal de contas eu estou sendo ludibriado, roubado por essa cidade há 10 anos. Eu entrei num golpe aqui, o golpe do DPRN, né, que é os licenciamentos da CETESB, para desassorear o rio Jacuba, que é o rio da cidade aqui, e depois, quando foi no dia 7/7, como Vossa Excelência vai ver aí nas documentação, eu fui até o Ministério Público prestar queixa dos atos lesivos que a prefeitura estava fazendo. Aí essa situação veio rolando até hoje, tudo na base da omissão, porque a única coisa que o juiz consegue fazer para proteger os atos lesivos da prefeitura é fazendo a omissão. Então ele dá a ordem, é o que eu sinto, ele dá a ordem para a polícia, que é para não se intrometer. Como ele é o chefe, como eu disse uma vez na sede da Polícia Federal, estive lá no ano 2015, e aí eu conversei com o secretário do delegado da Polícia Federal, o Dr. Matheus Beraquete Costa. Aí ele falou para mim assim, isso aqui você tem que ver lá com o promotor de justiça. Eu falei, não, mas lá é tudo bandidagem. Aí ele falou, o senhor não pode falar assim, que o senhor tem que provar. Aí eu falei, então você mete a algema em mim e põe eu na frente dele. Aí eu vou provar para ele. Aí ele chamou eu lá para dentro, etc, tal, aí conversou, vim embora. Mas eu falei para ele naquele dia lá, olha, a coisa é seríssima. A situação é complicada. A situação é delicada porque envolve a fauna e a flora. Por causa dessa situação, essas pessoas exterminaram a vida de um rio. Eu citei, Vossa Excelência vai ver aí, tartarugas, cágados, etc. tal, aonde foi desmanchado os ninhos dessas criaturas e até hoje não foi feito. E eu entendo um pouco aqui, eu quero até sair um pouco fora da matéria, eu entendo, Excelência, pela palavra de Deus, que isso é terrivelmente perigoso diante da face de Deus. Eu cito, às vezes, capítulos das Escrituras, onde Deus manda preservar a terra. E cito até versículos das Escrituras onde Deus fala a forma com a qual ele vai punir aqueles que não preservam a terra. Deus deu a terra para o homem, não foi de brincadeira. Deus fez uma coisa séria. E depois ainda fabricou o homem dizendo que ele era a imagem e semelhança dele. Então eu vejo essas coisas como perigoso. Se Vossa Excelência observar ali o livro de Gênesis, capítulo 6, a seguir, a história do patriarca Noé, Vossa Excelência verá que Deus já julgou essa terra uma vez, através do dilúvio, e o motivo foi corrupção. Corrupção. Então, Excelência, eu tenho aqui esses dois processos. E eu fiz essa manifestação e coloquei dentro da manifestação, que eu vou enviar aí para Vossa Excelência poderá estar lendo, mas o que me levou me deu essa incumbência de trazer essa matéria hoje, continua sendo esses dois fatos aqui. Houve essa invasão e eu
entrei na justiça aqui da cidade, através do meu advogado, e foi me concedido uma liminar para que essa empresa parasse de executar as obras. É uma medida provisória que o juiz deu, é lógico, eu entendo assim, dessa forma. Aí eu observei, é muita bafafá. A prefeitura colocou 15 advogados para trabalhar nesse processo aqui. Aí mandou para o Tribunal Superior. Aí a manifestação, que foi muito bem feita pelo meu advogado, eu exigi dele que antes dele protocolar, eu desse uma lida primeiro na petição, para depois, e sim, ele protocolar em juízo. Daí ele protocolou. Eu achei que ou o juiz dava a sentença a meu favor, ou ele dava a sentença a meu favor. Falei, protocola. Aí eu perguntei para o meu advogado, quanto tempo você acha que o juiz expede essa liminar? Ele falou, uns 10 dias, Jamil. Olha, esse meu advogado tem 42 anos de OAB. Passou 20 dias, nada. Passou 30 dias, nada. E já ia para completar, parece que lá, 60 dias. Então eu fiz um vídeo e comecei a fazer um abaixo-assinado com esse vídeo aqui na cidade. Levou-se a mais de 2.400 pessoas, me parece. Estava a visualização. E nesse vídeo eu coloquei que havia a conivência do juiz. E citava até o nome dele, doutor André Forato. Todas essas coisas acontecem por causa da conivência do juiz tal. Um determinado dia, o cidadão da empresa aqui, ó, desse processo, da Converte, o responsável pelo processo lá, ligou para mim. Ligou para mim, ficou quase que 1 hora mandando eu tirar o vídeo do ar, porque eu estava falando que o juiz era comprado, etc. Então eu falei, eu não falei que o juiz é comprado. Olha bem o vídeo lá, eu estou falando que o juiz é conivente com essas coisas. Aí depois de muito tempo ele conversando comigo, eu acabei usando o humorismo do nosso saudoso Chico Anísio. Falei para ele, mas você tá com dó dele? Tipo, falei mais ou menos assim. Bom, excelência, nós temos esses 2 processos aqui. Como eu já disse, que se for de interesse da Advocacia Geral da União, se vai realmente trabalhar no processo, porque eu li aqui uma carta pelo e-mail vindo da advocacia, uma resposta da Advocacia Geral da União, dizendo, estamos ao seu dispor. E quando eu faço alguma manifestação, e eu digo isso a qualquer autoridade, aqui encerro permanecendo perante Vossa Excelência, ao seu inteiro dispor, é porque eu estou disposto a prestar outras declarações. Então é isso que chegou para mim aqui. Então esses 2 processos aqui, houve invasões. E já tramita nos órgãos jurídicos. Eu entrei com a petição aqui em Hortolândia, o juiz me deu a liminar a meu favor. Aí foi para o Tribunal Superior e o Procurador-Geral da República, que se chama Aloísio Figueiredo Bittencourt Filho. Daí eu dei até uma resposta, não sei se eu mandei aí já para Brasília, mas eu gravei. E no eu começar falando essas manifestações, eu faço uma pergunta a esse cidadão. Falei, Excelência, Vossa Excelência tem um nome de um agnome, porque Aloísio Figueiredo Bittencourt Filho significa que Vossa Excelência carrega o nome do seu pai. Agora eu faço uma pergunta, seu pai era honesto? Essa pergunta que eu fiz, eu não sei se eu já mandei para Brasília, mas já gravei em um dos canais do meu YouTube, e eu faço uns DVDs, né? Bastantes DVDs para pessoas
que eu vou enviar, como Vossa Excelência estará recebendo aí um DVD, é assim que é o procedimento do meu trabalho. Eu faço, coloco no canal do YouTube, depois eu gravo os DVD, porque aí eu me sinto mais seguro. Eu guardo comigo aquele DVD, a cópia daquele DVD, para eu não ter problema, porque eu estou mexendo com a justiça. Entendeu, Vossa Excelência? Então, de repente, no meio de tantos falatórios, possa ser que eu venha a pronunciar palavras que não deveria pronunciar. Mas hoje eu me sinto mais à vontade, porque se eu estiver relatando os fatos com as quais o advogado da União interpretar de que minhas palavras são ditas com verdades, então eu me sinto mais seguro dessa forma. Então eu iniciei a conversa lá dizendo isso ao senhor Procurador Federal da República. Por quê? Porque a gente fez uma manifestação muito bem feita aqui pelo fórum e depois ele me caça a liminar dizendo assim, por causa da chuva, eu decido suspender a liminar pelo juiz tal. Agora, Excelência, aqui entre nós, tem hora que eu extrapolo um pouco mesmo. E eu já começo dizendo assim, sem vergonhice tem limite. Tanto é que talvez eu use esse vídeo, ou parte desse vídeo, ou um outro vídeo levando para a população, fazendo um abaixo-assinado para acabar com a sem-vergonhice no judiciário. Porque Vossa Excelência responda para mim com sinceridade. Olha lá o processo, que vai estar aí no meio dos documentos da segunda instância, né, que é o Tribunal Superior, se isso é compostura de um procurador federal. Caçaram a liminar dessa forma, por causa da chuva. Quanto que o meu trabalho, Excelência, a briga minha, que eu venho falando direto, já falei com o presidente da República, já falei aí com o doutor Oswaldo Albuquerque, é que esses dois processos, as empresas elas têm o mesmo valor jurídico, 820, 148, 820, 150. A minha empresa é JV Mineração e a empresa Converde, essa aqui, 150, é uma empresa prestadora de serviços aqui da prefeitura, mas que eu tenho muitas suspeitas de corrupção nessa empresa, principalmente porque isso aqui é uma corrupção. Sabe por que é uma corrupção, Excelência? Porque tem um valor de R$3.118.442,05 para extrair um minério de um polígono que tem aproximadamente esse mesmo valor aqui no material. E ela quer pegar esse material e vender e ainda faz uma licitação em cima disso aqui. E já a população toda já achou estranho esse negócio, porque viu lá as dragas fazendo a extração e viu a placa. Então tem alguns vídeos aqui de pessoas que foi lá e fez o vídeo. Ah, mas eu tô achando estranho esse negócio. A gente tá pensando que o prefeito é bonzinho porque tá extraindo, limpando a represa, etc. tal, mas eu tô achando algo estranho assim. Então já caiu na ficha da população. E eu pergunto para Vossa Excelência, existe algum lugar no Brasil aonde se pode colocar essa modalidade aqui? Extrair o minério através de uma licitação? Porque isso já vem fazendo há muito tempo, Excelência. Se Vossa Excelência observar direitinho, é que as minhas documentações, eu acredito que já passa de 800 páginas, né? Já mandei isso para o ministro da Justiça, o ex-ministro da Justiça, doutor Sérgio Moro, até aqui entre nós, né? Silêncio, né? Ele é omisso também. Por quê? Porque eu mandei uma manifestação para ele lá de 81 folhas,
relatando os fatos do juiz aqui, etc. Tal. Mas por que eu fiz isso para ele? Porque ele me disse o seguinte, ele disse para a população brasileira, qualquer membro ministerial que tiver denúncia contundente contra ele, esse membro será afastado. E eu mandei para ele lá. As mesmas coisas que eu mandei aí para o doutor Oswaldo da Albuquerque. E ele não fez conta, não fez caso. Então nós estamos com essa pendenga aqui, doutor. 3.118.000, mas não é só isso, excelência. É por isso que eu estou fazendo essa situação. É porque se essa moda pega, ela abrange todo o estado de São Paulo. Então o quesito areia, que é um dos ramos mais simples de se fazer, é evidente que alguns tipos de se extrair a areia, ele é mais complexo. Mas nesse caso aqui, desse piscinão, é colocar lá 2 dragas, tirar o material para fora, tirar os dejetos, que é mínimo. Só é muita coisa, muita complicação, quando vai ter problema com o órgão da fiscalização, a CETESB. Aí ela coloca um monte de coisa. Porque os dejetos, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá. Agora, o que essa empresa está fazendo lá é a mesma coisa que a minha empresa ia fazer, se deixasse fazer. E nós pouparia esse valor aqui, ó, R$ 3.118.442,05. Para mim fazer a obra e deixar ela com melhor compostura do que a obra que essa empresa vai fazer, eu só precisaria do minério que está aqui, que o prefeito quer dizer que é dele. Assim como quando eu for falar nesse outro processo aqui, o fazendeiro está dizendo que o minério é dele. Vossa Excelência pode observar lá. Ele fala um monte de mentira, fala que eu xinguei ele, xinguei o avô dele, etc, etc, tal, tal. Aí eu procurei lá a companhia da Polícia Militar, mas não fui atendido, e aquele rolo todo. Mas a verdade é que vamos falar por etapa. Esse processo aqui, a situação é essa, Excelência. Agora eu coloco nas mãos de Vossa Excelência e faço uma pergunta aqui. Hoje é dia, se não me engano, eu esqueci de olhar a data de hoje. Mas eu acredito que hoje é dia 18 de dezembro. Não lembro a data que é hoje, que eu já ando meio aéreo com tantos problemas que acontecem na minha vida. Muitas pessoas invejando do meu trabalho. E o que me diz que me constrange é que essas pessoas são as pessoas que deveriam ser os nossos exemplos. Polícia, advogados, delegados e etc. tal. Então nós temos aí essa situação. Eu já mandei para o doutor Oswaldo da Albuquerque de que eu não me conformo com essa situação. A população da cidade está, de uma certa forma, apreensiva. Eu venho falando sim isso na minha rede social, o canal do YouTube e etc. tal. Então, se Vossa Excelência entender que não é correto isso e que isso prejudica a União, porque não é os 3.118.000, mas sim é o que já vem se fazendo para trás e pretende continuar para frente. Essa é a ideia do senhor prefeito Ângelo Perugini, que aliás ganhou a eleição aqui. E a gente sai na cidade, mas você votou no Perugini? Eu não, você acha que eu sou louco, rapaz, votar nesse homem? Mas você votou no Ângelo Perugini? Imagina, rapaz, que eu votei nesse homem. E o homem ganhou estourado as eleições. Entendeu? Então a gente não estamos vivendo em um país a qual eu já sinto que estamos vivendo, passando por momentos
profético. O profeta Isaías, capítulo 24 e 5, diz assim: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, quebram os estatutos e mudam a aliança eterna. Por isso a maldição consumirá a terra, de certa forma que poucos homens restaurarão. A palavra de Deus ainda diz, no profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, assim, dessa forma: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Eu cito essas coisas, excelências, porque na vida espiritual, como na vida material, interliga uma coisa à outra. Vossa Excelência percebe que quando não se há o conhecimento, a pessoa perece. Ela perece. Por exemplo, eu vou conversar agora com Vossa Excelência nesse processo aqui agora. Aqui encerrou. Aqui eu vou tentar levar agora para o papel, tá? Agora aqui, Excelência, a outra invasão aconteceu da seguinte forma. O DNPM me deu a minuta do alvará de pesquisa e nessa minuta ela colocou uma restrição para a prefeitura dar o assentimento, ou seja, o consentimento para que eu fizesse a obra. Então nós temos aqui esse rio aqui vem a Avenida Santana e tem uma bifurcação aqui porque interliga dois rios, tá, Excelência? Então aqui o rio Jacuba, desculpe, fiz o desenho ao contrário aqui. Então aqui é o rio Jacuba e tem uma bifurcação, para cá, aqui passam a Avenida Santana. Falo isso porque Vossa Excelência pode observar pelo Google, né? Que é isso que eu estou falando. Aí o que acontece? Aqui é o Santa Clara. E aqui é o Jacuba. Que é objeto de roubo há vários anos. Então, nesse processo 147, eu recebi essa minuta da Agência Nacional da Mineração e fiquei aguardando. Agora entenda-se, Excelência, quando a gente recebe o alvará de pesquisa, a gente se sente autorizado a fazer a pesquisa. O que acontece? Aqui tem uma porteira e tem uma área no que eu fiz esse licenciamento, Excelência. Então aqui está vindo a Avenida Santana e aqui é uma fazenda que ela era muito grande. Então ela veio se formatando vários condomínios grandes. Condomínio Olívio Francisquini 1, Olívio Francisquini 2, Jatobá, Mônaco, Jatobá, veio fazendo vários condomínios. E quando chegou nessa parte aqui, ela é uma parte cheia de brotas de água. Coisa mais... Por isso que eu digo que é vergonhosa. Ela era uma área já cercada pelo meio ambiente como área APP. Por causa das brotas de água que brotava aqui e joga no rio. Então cai muitas nascentes aqui jogando dentro do rio Jacuba. E dentro dessa área tem inclusive tanques de peixe, que talvez eu vou colocar no vídeo para que Vossa Excelência perceba. Aonde pegou partes mais baixas e formou tanques de peixe. E quando chega aqui no final, Excelência, esse rio Jacuba, ele alaga aqui assim ainda, ele forma uma grande represa que vai até a cidade de Sumaré.
Então eles têm intenção de aterrar tudo isso aqui. Eles usam entulho, lixo, um monte de coisa. E usa também a areia tirada do rio. E a areia tirada do rio, ela é contaminada porque o rio tem esgoto. Entendeu? E eles tiram com a maquinona lá, a PC, né? E joga aqui. E na cara da Polícia Ambiental, na cara da Polícia Federal, na cara do juiz, na cara do advogado. Por que, excelência, eles estão fazendo isso? Porque se for pegar essa área aqui e transformar ela em área urbana, então eles vão levantar milhões e milhões de reais. Eu, no meu modo de pensar, vai ultrapassar a casa dos bilhões. Agora, se for pegar essa área aqui e fazer plantios de árvores frutíferas, tanquinhos de peixe, para favorecer a comunidade, é evidente que o governo vai ter que ressarcir esse cidadão aqui por ele ser o proprietário da área. Mas acontece que ele já vendeu a área. Antes dele fazer o trabalho, ele foi e vendeu a área. Aí eu entrei com o processo minerário, que pede 42 hectares da área aqui. Tá entendendo? 42 hectares da área. Aí ele se sentiu incomodado. Agora eu estou falando na segunda invasão. Falei ali do processo 148, que é a primeira invasão, e agora eu estou falando na segunda invasão. Então a invasão se deu dessa forma. Quando eu entrei com o meu caminhãozinho aqui, ó, para pegar esse pedacinho de terreno aqui, de toda essa área aqui, então eu entrei com o caminhãozinho aqui e chegou o ex-dono da área, porque ele já tinha vendido, a mãe dele já tinha vendido, e chegou lá, criou uma maior confusão comigo. Aí ele fez uma briga comigo lá, dizendo que o meu alvará estava indeferido, etc. Tal. Eu fui pegar o alvará para ele e meu caminhão estava estacionado aqui, bem pertinho da porteira. Mas os documentos estavam no meu carro. Aí eu fui pegar o carro lá, aqui assim, né, no mesmo lugar aqui, um pouquinho para cá, e vim até a porteira para conversar com ele. Aí ele viu que meu filho estava com o celular na mão, correu. Aí eu falei pro meu filho, corra atrás dele, pega o número da placa dele. Quando nós saímos aqui da área, tinha uma viatura da polícia militar, não da cidade de Hortolândia, mas da cidade de Sumaré, estacionada aqui, ó, no cantinho. Aí eu pedi para esse policial para ir comigo até a área aqui, porque um pouquinho mais embaixo aqui, eu ia mostrar para ele crimes ambientais. O que que é? Eu entendo que esses aterros de lixo que a prefeitura leva lá é um crime ambiental. Só que Vossa Excelência vai observar aí que no ano de 2017 eu prestei uma queixa na Polícia Ambiental. E depois eu voltei lá, o policial falou para mim que não mais eu voltasse lá para colocar queixas ambientais, porque era tudo de interesse pessoal meu. É por isso que eu estou falando para Vossa Excelência aí que se for de interesse individual meu, então desconsidere tudo isso que eu estou falando. Se eu reclamar de um crime ambiental e esse crime ambiental vai favorecer só a minha pessoa, então esquece, Excelência. Esquece, não está mais aqui quem está falando. Entendeu? Então o policial se negou a ir lá ver o crime, mas começou a me coagir. Ele queria que eu tirasse o meu caminhão fora do polígono aqui, que estava carregado, para fora da porteira. Aí eu falava para ele, eu não posso fazer isso, senhor, porque eu cometo um crime. Eu não tenho licenciamento para sair para fora do polígono com o caminhão carregado. E eu tenho notícias de que a polícia costuma fazer muito isso. Tira o cidadão para fora do polígono e depois chama a polícia, leva para a polícia civil na delegacia e depois chama a polícia federal e põe o cara na cadeia. Aí eu, naquele desespero, eu falei para ele, a Constituição Federal fala
que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude da lei. Eu me senti que aquele policial ia fazer com que eu cometesse um crime para ele meter a algema em mim e me pôr na cadeia, excelência. Porque eu observo a lei. Vossa Excelência está entendendo a minha posição? Aí eu não... Isso foi no dia 2 de setembro de 2020. Logo no dia 9 eu prestei a queixa com o doutor Oswaldo da Albuquerque. Eu estou me sentindo coagido pela própria polícia. É por isso que eu vou colocar esses processos aqui de volta lá na Agência Nacional da Mineração, porque a usura é demais em cima desses dois processos aqui. E eu não preciso mais disso. Com o meu terceiro processo, é o suficiente para mim terminar meus dias de vida em paz. Com muito custo, eu tinha uma carta, eu coloquei na mão do policial o meu alvará de pesquisa, falei para ele, senhor, eu estou autorizado a fazer esse trabalho aqui.